Glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo de Deus, que vai nos dar a palavra hoje, que está em Atos dos Apóstolos, no capítulo 7, que vai dizer assim no primeiro e no segundo versículo, que diz assim: o sumo sacerdote perguntou, porventura é assim? E ele disse: varões, irmãos e pais, ouve. O Deus da glória apareceu a nossos pais. Abraão, então, era da Mesopotâmia, antes de habitar em Harã. Ele disse: sai da terra de onde está tua parentela e vem aonde que eu te mostrarei. Então aqui, irmãos, esse discurso aqui, quem está falando é Estevão, um homem cheio da graça de Deus. Então ele estava no templo lá, pregando a palavra de Deus, e aonde que ele vai dizer de toda a história de Abraão, que morava na Mesopotâmia, que saiu de perto dos seus pais, que vinham com a sua esposa Sara, e dali ele veio para essa terra de Canaã, aleluia, Jesus. Então falou de Isaac, falou de Jacó, que de Jacó veio os patriarcas, e depois ele falou de José, que os irmãos dele não gostavam dele, que ele foi levado para o Egito, lá eles foram maltratados. Então Jacó foi para lá, Jacó morreu lá, e eles foram em torno de 65 pessoas. Então Jacó morre lá, e saíram de lá com os ossos de todos aqueles que morreram lá, e foram sepultados junto aonde Abraão, o sepulcro de Abraão, aleluia, Jesus. Aí depois ele contou a história de Moisés, que aleluia, Jesus, né? O faraó queria matar ele, matar todas as crianças, então a filha do faraó achou e adotou ele como filho, e ele cresceu com muita sabedoria, com sabedoria egípcia, e depois, quando ele estava com uns 40 anos mais ou menos, ele foi conhecer os hebreus, que eram o povo dele. Ali ele achou uma discussão, aleluia, Jesus, e quis defender, acabou matando o egípcio, e ele achava que as pessoas iam entender que Deus colocou ele como um líder ali. Então ele ficou com medo e foi, né, para essa terra, ficou lá um tempo lá, conheceu sua esposa, teve filhos, aonde que o Senhor chamou ele, e ele já tinha 40 anos. E assim Estevão foi falando que viu a glória de Deus, e foi falando da palavra, e foi explicando, e foi falando dos patriarcas, que eles não conheceram os patriarcas, e que o Senhor mandou o nosso Senhor Jesus, e eles não creram nele, assim como tem muitos que também não crê. Até a palavra vai dizer assim que muitos vieram de Abraão, mas muitos não são filhos de Deus. Aleluia, Jesus. Porque naquela época eles já não acreditavam em Jesus. E depois o evangelho ele foi sendo apagado ao longo do tempo. Por quê? Porque veio uma perseguição muito grande, assim como veio essa perseguição em cima de Estevão. Então o povo judeu, eles passaram uma época de perseguição, principalmente em Portugal e na Holanda, e aonde que eles tinham que optar. Ou eles seguiam ao nosso Jesus, ao nosso Deus,
e seguiam e fossem embora, mas tinham que deixar as crianças. E como que a gente vai, irmãos, abandonar nossos filhos, né? Que situação complicada, né? A deles, né? Então eles pensaram assim, vamos fingir que nós somos da Babilônia, né? Dos romanos, mas nós vamos cultuar o nosso Deus aqui dentro da nossa casa. Mas a gente foi vendo também, irmãos, que os filhos dos judeus, ao longo do tempo, eles foram esquecendo o evangelho de Jesus e acabaram pegando as práticas romanas, que são práticas que não são do povo de Deus. Aleluia, Jesus. Então, como veio essa perseguição para Estevão, irmãos? A gente pode ver que em todo o tempo está sempre vindo perseguições contra o povo de Deus para negar a Jesus. Por quê? Porque Satanás, o inimigo da nossa alma, aleluia, Jesus, desde o princípio está batalhando, aleluia, Jesus, contra a igreja de Deus. Então, tempos em tempos, o povo vem seguindo perseguições. Assim como o Estevão, um homem cheio da graça, cheio da sabedoria de Deus ali, deu um relato completo, desde Abraão até Moisés, falou de Jesus e que Jesus iria destruir aquele templo, ia fazer um novo templo. Então eles se levantaram contra Estevão, dizendo os romanos ali, os líderes, que o Jesus que ele servia iria destruir o templo, ia destruir as leis que Moisés deixou. Aleluia, Jesus. Claro que retorceram toda a história. Jesus vem para cumprir a palavra. Aleluia, Jesus. Não tirar a palavra. Mas eles, claro que mentiram, retorceram toda a história ali. Então, o povo ali ficou irado contra Estevão. E antes dele ser apedrejado, Deus abriu a visão espiritual dele e ele viu o nosso Senhor Jesus à direita de Deus Pai, aleluia, Jesus. E ele falando isso, que ele viu a glória de Deus, que ele viu Jesus ali à direita de Deus Pai. Mesmo eles vendo a face de Estevão, que estava cheio da glória de Deus, a face dele brilhava como o rosto de um anjo, eles não quiseram nem saber. Mesmo vendo a glória de Deus na vida de Estevão, e apedrejaram ele, colocaram ele para fora da cidade, apedrejaram ele. E ele, irmãos, aleluia, Jesus, ele falou como Jesus iria falar mais tarde, quando ele fosse crucificado. Pai, recebe o meu espírito, mas que não venha cair sobre eles essa acusação, porque eles não sabem o que fazem. Assim, Jesus também falou da mesma forma. Pai, eles não sabem o que estão falando, eles não sabem o que falam, porque eles não querem conhecer a tua palavra, aleluia, Jesus. Assim também, irmãos, haverá tempos de perseguição à igreja de Deus. Pessoas que não querem nada com Deus, pessoas que vão ser usadas pelo inimigo. Então nós temos que se preparar para esse tempo que há de vir aqui na terra. Porque a gente sempre viu que sempre houve perseguição contra o povo de Deus. Mas em tudo o Senhor nos ajudou e em tudo o Senhor vai nos ajudar.
Creia e confie nisso, em nome do Senhor Jesus Cristo.